Opa pessoal, tudo bem? Então para mais uma aula de física aqui, aula 21, frente 1, lei da gravitação universal e a velocidade orbital. Certo, pessoal? Vamos lá. Se vocês forem ver no cronograma, essas duas aulas, essa aula seria duas. Eu dei uma juntada nelas porque elas tratam de assuntos bastante próximos, também para a gente já ir ganhando tempo para os vestibulares aí. Lei da gravitação universal. Pessoal, a lei da gravitação universal é uma fórmula. É essa fórmula aqui. G é força. A força de atração gravitacional entre dois objetos é igual a constante gravitacional, que é esse G maiúsculo, vezes massa do primeiro objeto vezes massa do segundo objeto, massa de um objeto vezes massa de outro objeto, na verdade, né? Dividido pela distância entre seus centros de massa, é o R é o R. Então, vezes a distância centro é dividido pela distância ao centro de massas ao quadrado, que é o R ao quadrado. Então, vamos lá. A imagem aqui traz o R, sendo aqui a distância centro de massa. Então, aqui no centro do objeto 1 e o centro do objeto 2, a distância entre eles é o R. Aqui, esse objeto tem a massa dele, M1, e esse objeto tem uma massa também, M2. E lembra, pessoal, a lei da gravitação universal é uma lei de ação e reação. O M1 puxa o M2 e o M2 puxa o M1. Então F1 e F2 têm o mesmo valor, que é a força gravitacional, é a força de atração gravitacional entre eles. Então F1 é igual a F2, que é igual a G. Então F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R ao cubo, ao quadrado, na verdade, dividido por R ao quadrado. Então, pessoal, e uma coisa que eu quero que vocês saibam é que, tipo, sempre que a gente pensa sobre gravitação universal, sobre gravidade, a gente pensa em planeta. Mas essa lei, ela foi descoberto que todo objeto que tem massa atrai o outro. Então, se você está assistindo essa aula no seu computador, o seu computador está te atraindo. Ele está fazendo uma força que te atrai a ele. E você também está atraindo o seu computador para perto de você. Certo? Mas por que você não sente isso? Ou também no seu celular, ou qualquer coisa perto de você, uma garrafa de água, tudo que tem massa atrai você. E você atrai esse objeto. Mas por que você não sente? Por quê, pessoal? A resposta é simples. Olha o tamanho da constante gravitacional. 6,7 vezes 10 a menos 11. É um valor muito, 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 muito pequeno. Então, se você colocar a massa do seu celular, vamos colocar 1 kg, e vamos dizer que você tem 80 quilos. Então, 80 vezes 1 vezes 80 dá 80. Então, vezes 6,7 vezes 10 a menos 11. Pessoal, vai dar um valor minúsculo, minúsculo, minúsculo. Vai dar tipo um valor 0,00000 alguma coisa newtons. Isso você não sente, mas ele existe. Então, realmente existe. Você atrai seu computador, você atrai qualquer objeto e esse objeto te atrai. Assim como o seu celular atrai sua garrafa e sua garrafa atrai seu celular. Mas por eles terem massas tão pequenas e a constante gravitacional é tão pequena também, você é praticamente imperceptível. Você não vai ver ocorrendo essa atração. Na verdade, você não vai sentir nem ver, né, ocorrer essa atração. Então, pessoal, isso. Mas por que o planeta, a gente vê que um planeta atrai outro, a gente vê que o Sol atrai o planeta Terra, a gente vê que o planeta Terra atrai a Lua para continuar perto dele, a gente vê que a gente está sendo atraído pelo planeta Terra, ou seja, se a gente pular, o planeta Terra vai atrair a gente de volta para o chão. Isso é a gravidade. Então por que a gente percebe isso? Porque, pessoal, o planeta Terra tem uma massa muito grande. Vamos dizer que o planeta Terra tem uma massa aí de 10 quadrilhões de toneladas. Então esse valor vai ser tão grande que mesmo a constante gravitacional sendo tão pequena, essa força vai ser uma força que vai ser perceptível. É a força da gravidade puxando a gente para a Terra. Entendeu? Então isso que eu quero que vocês saibam. Então vamos lá. Lei da gravitação universal é essa fórmula aqui que eu trouxe a vocês. Força é igual a constante gravitacional vezes massa de um objeto vezes a massa do outro objeto dividido pela distância ao quadrado dos dois.
dos dois centros de massa. Então F de força de atração gravitacional, G de constante gravitacional, M de massa do objeto e D de distância entre os dois centros de massa. G, pessoal, o G tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11. E isso aqui é a medida dele, newtons metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Porém, a maioria dos exercícios vai trazer esse G aproximado. E também você tem que, se for para gravar, grave esse G aproximado. Tem alguns vestibulares que não trazem, eles não te dão o dado. Mas tem alguns outros vestibulares que dão dado. Então, mas mesmo assim, é importante você gravar. G é 6,7 vezes 10 a menos 11. Esse é o valor aproximado. Esse é o que normalmente a gente usa nos cálculos. Às vezes o cálculo até pede para você fazer com 7, eles aproximam bastante. Mas quase 90% dos exercícios vão pedir a aproximação de 6,7. Usar o G como 6,7 vezes 10 menos 11. Então aqui, pessoal, eu estou trazendo aqui o exemplo. A Terra é puxada pelo Sol. Então aqui o planeta Terra é puxado pelo Sol. E o Sol também é puxado pelo planeta Terra. Mas por que a gente vê só a Terra se mexendo? Porque, pessoal, o Sol tem um peso muito, muito, muito maior que a Terra. Então, mesmo os dois sofrendo a mesma força, quem vai se mover vai ser a Terra, porque ele tem uma massa muito menor que o Sol. E vai sofrer uma ação bem mais... vai sofrer uma movimentação bem mais forte, porque ele tem uma massa bem menor. Mas os dois sofrem a mesma força. Por quê? Porque, lembra, ação e reação, pessoal. Forma um par ação e reação. Lembra que o par ação e reação, que é lá das leis de Newton, tem a mesma intensidade, tem o mesmo valor, então eles sofrem a mesma força. Porém, por um ter uma massa bem menor que a outra, quem se mexe é o planeta Terra. Assim como o satélite em volta da Terra, pessoal. O satélite em volta da Terra, o planeta Terra, ele é atraído pelo satélite. Só que o satélite, por ser um tamanho bem menor que a Terra, quem gira em torno da Terra é o satélite, não é a Terra que gira em torno do satélite. Entende? Assim como a Lua gira em torno da Terra também. A Lua é bem menor que a Terra. Por isso que ela sofre uma velocidade maior girando em torno da Terra. Só que a Terra também sofre uma atração com ela, com a Lua, entendeu? Mas o que eu quero que vocês saibam é essa parte teórica, que um puxa o outro. O objeto tem massa, o outro objeto também tem massa, então eles vão sofrer atração. Um vai puxar o outro. Um puxa o outro com o mesmo valor. Isso eu quero que vocês saibam. E essa fórmula aqui. Força é igual a constante gravitacional vezes massa de um objeto vezes massa de outro objeto, dividido pela distância dos dois centros de massa ao quadrado. E que a constante gravitacional, que é usada nos exercícios quase sempre, é 6,7 vezes 10 menos 11. Certo, pessoal? Essa é a teoria. Antes de passar para frente, pessoal, só quero que vocês dêem uma olhada aqui, ó. A gente está falando de massa em quilograma. Então, sempre que for fazer algum exercício, lembra de estar em quilograma massa, porque às vezes o exercício traz um peso em tonelada, traz um peso em gramas, tem que colocar ele em quilogramas para você conseguir usar a fórmula. Por quê? Porque a constante gravitacional está em quilogramas. E além disso, a distância aqui está em metros ao quadrado. Então, nunca usa a distância em quilômetros, nunca usa a distância em centímetros. Sempre usa distâncias em metros para resolver esses exercícios. Alguns exercícios até vão trazer a distância em quilômetros. Vai ter que converter esses quilômetros para metros e aí sim jogar na forma. Então, essa aqui é a forma, pessoal. Então, vamos para o primeiro exercício. A parte teórica da gravitação universal acabou. Determine a intensidade das forças de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um objeto de 5 vezes 10 a terceira quilograma, vezes 10 ao cubo quilogramas. Opa, pessoal, já dá uma olhada aqui que o quilogramas está certo, então você não vai precisar converter nada. Porém, está falando aqui a 3,6 vezes 10 a sexta metros da superfície do nosso planeta. Então o objeto está 3,6 vezes 10 a sexta metros da superfície do nosso planeta. Então ele está trazendo aqui a distância, está trazendo o D. Esse D está em metros? Tá também. Então você não vai precisar converter. Então se você precisar converter a massa ou a distância, não vai, pessoal. A massa está em quilos, não está na unidade certa, e a distância está em metros, não está na unidade certa. Ele está falando que a massa do objeto é 5 vezes 10 a terceira, vezes 10 ao cubo. Está falando que a distância, o D, é 3,6 vezes 10 a sexta.
Minto, pessoal. Calma aí. Ele está falando que a distância da superfície do nosso planeta ao objeto é 3,6 vezes 10 a sexta. Porém, pessoal, lembre-se, tem a distância aqui, ó. Eu vou pegar a imagem só para mostrar, mas não pensa nessa imagem aqui, só pensa no planeta Terra. Tem a distância do objeto, da superfície da Terra até o objeto, então vamos dizer que o objeto está voando aqui. Só que também tem um raio. A distância é do centro de massa. O centro de massa está no centro da Terra, então a gente tem que somar o raio a essa distância para jogar na fórmula, entendeu, pessoal? Então aqui está atrás também aqui, ó. Considere a massa da Terra igual a 6 vezes 10 a 24 kg. E seu raio igual a 6,4 10 vezes 6,4 vezes 10 a sexta metros. Dado, ele trouxe a constante gravitacional. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos anotar aqui os valores. Massa 1, 5 vezes 10 a terceira, que é a massa do objeto. Massa 2 é a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Vai mudar se colocar a massa da Terra no massa 1? Não, pessoal. Eu coloquei assim só por colocar, mas tanto faz massa 1 ou massa 2 está aqui ou não. O massa 2 estivesse em cima e o massa 1 estivesse embaixo, tanto faz. A gente tem as duas massas aqui. Distância. Qual que é a distância? A distância é o raio da Terra, ou seja, a distância do seu centro até a sua superfície, mais a distância da superfície ao objeto. Então, 3,6, que é a distância da superfície ao objeto, mais 6,4 vezes 10 a sexta, que é a distância do raio da Terra. Então, a distância é a soma disso. E a constante gravitacional ele deu aqui 6,7 vezes 10 menos 11. Agora é só jogar na fórmula, pessoal. F é igual a G vezes M dividido por D ao quadrado. F é igual a G, 6,7 vezes 10 a menos 11. M, 6 vezes 10 a 24, 5 vezes 10 a terceira. Ou seja, 5 vezes 10 a terceira é o quê? É 5.000 quilos, né? É um objeto bem grande. Né? Então, 5.000 quilos é 5 vezes 10 a terceira, vezes massa da Terra, 6 vezes 10 a 24, dividido pela distância. Qual que é a distância? 3,6 vezes 10 a sexta, mais 6,4 vezes 10 a sexta. Pessoal, quanto que é 3,6 mais 6,4? É 10. E por que você pode fazer essa soma? Porque os dois estão sendo multiplicados por 10 a sexta. Seria como se fosse 3,6x mais 6,4x. Muda esse 10 a sexta por x. Você ia pensar que 3,6x mais 10 mais 6,4x é igual a 10x. Esse x você tinha mudado por 10 a sexta, você tinha mudado 10 a sexta por x, agora você volta o 10 a sexta no lugar, então vai ser 10 a sexta. Entendeu, pessoal? Você usa, como eles têm o mesmo, estão sendo multiplicados pelo mesmo valor, você pode fazer a soma direta deles, 3,6 mais 6,4. Se fosse aqui esse 3,6 vezes 10 a sétima, e aqui fosse 10 a sexta, você não poderia somar. Você teria que colocar os 2 a 10 a sexta, os 2 a 10 a sétima para fazer essa soma. Certo, pessoal? Mas como os dois está 10 a sexta, é só fazer a soma e manter essa multiplicação de 10 a sexta. Elevado ao quadrado. Vamos lá. Você multiplica 6,7 vezes 5 vezes 6, dá 201. 10 a menos 11 mais 10 a terceira. Lembra, pessoal, quando você multiplica a potência, você faz uma soma dos seus expoentes. Então, 10 a menos 11 mais 3, que é 10 a terceira, é 10 a menos 8. 10 a menos 8 vezes 10 a 24, você faz a soma. 10 a menos 8 vezes 10 a 24. Mais 10 a 20, 10 a menos 8 vezes 10 a 24, você vai fazer a soma. Menos 8 mais 24 vai dar 10 a 16. Então, menos 11 mais 3 mais 24 dá 16. Dividido por... Aqui, pessoal, 10 vezes 10 a sexta dá 10 elevado a sétima. 10 vezes 10 elevado a 6 é igual a 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 ao quadrado, você multiplica os expoentes. 10 elevado a 7 ao quadrado é 10 elevado a 14. 7 vezes 2 é 14. Então, essa aqui vai ser a força. O que está dividindo vai ser igual subtração. Não sei se já chegaram nessa parte da matemática, pessoal, sobre expoentes. Mas como está embaixo aqui, você vai subtrair. 10 a 16 e 10 a 14. Você vai subtrair isso. Então, 16 menos 14 dá 2. Então, 201 vezes 10 ao quadrado. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a resposta. Colocando em notação científica, vai dar 2,01 vezes 10 à quarta newtons. Essa é a resposta.
Assinar a alternativa falsa. Opa, pessoal, aqui é a alternativa falsa. Pense nisso. A força gravitacional entre dois corpos é sempre de atração. Sempre de atração. Nunca vai ser de repulsão. Eles sempre se atraem. A gravitação universal é de atração. A força gravitacional entre dois pontos materiais tem a direção da reta que os une. Sim. Você une os dois centros de massa. Então essa vai ser a direção da atração. Certo? A intensidade da força gravitacional entre os dois pontos materiais é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Sim, pessoal, inversamente proporcional. Cada vez maior a distância, menor a força. Cada vez maior a força, menor a distância. E isso levando em consideração d ao quadrado. Então a proporção está certa. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra é de origem gravitacional. Sim, pessoal, é força gravitacional. Devido os dois terem uma massa muito grande, um é atraído pelo outro. E por a Lua ter uma massa bem menor, a Lua que a gente vê rodando em volta da Terra. Só que a Terra também sofre atração pela Lua. Só que por ela ter uma massa muito maior, a gente não percebe isso. E a intensidade da força gravitacional de um ponto A exerce a um ponto B não é necessariamente igual à intensidade da força do ponto B exerce em A. Falso, pessoal. Lembra, ação e reação têm o mesmo valor, têm a mesma intensidade. Então é sim a mesma intensidade. Aqui está falando que não é necessariamente a mesma, mas é sim a mesma. Então a alternativa falsa é a letra E. Dois pontos materiais de massa M1 e M2, respectivamente, atraem-se mutuamente. Então está falando, dois objetos M1 e M2 estão se atraindo, uma força F, quando separados por uma distância D, certo? Então está falando aqui dois objetos estão atraindo um ao outro e eles estão a uma distância S, uma distância D. Triplicando a massa de um dos objetos e dobrando a distância, a força de atração passa a ter intensidade. Simples. É só fazer aos poucos, pessoal. Por ter só letra nesse exercício, muita gente se confunde, se tem medo, se perde. Mas é simples, pessoal. É só ir jogando o que você vê no texto, o que o texto trouxe. Primeiro, você sabe a fórmula. Qual que é a fórmula? F é igual a M1 vezes M2 vezes G dividido por D ao quadrado. Você já sabe a fórmula. M1 é igual a 3 vezes M1. O M1 vai passar a ter o valor de 3 vezes M1, porque triplicou a massa. A distância vai dobrar também. A distância vai passar a ser o dobro. Então, D vai passar a ser 2 vezes D. E a força você quer descobrir. Então, vamos lá, pessoal. Jogando na fórmula aqui, M1 passou a ser 3M1. Então, 3 vezes M1. M2 você não vai triplicar, porque você já triplicou uma das massas que está falando no exercício aqui. Gravidade constante você não vai mexer, porque ele não falou nada para mexer. A distância dobrou. Porém, pessoal, a distância está ao quadrado. Então, você coloca 2D, só que você continua mantendo ao quadrado. Então, vamos lá. 3 vezes M1, continua aqui, vezes M2, vezes G. E 2D ao quadrado. O que é isso? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4. D ao quadrado, D ao quadrado. Então, 4D ao quadrado. Qual que era a força antes? M1 vezes M2 vezes G dividido por D ao quadrado. Então, isso aqui é a força antes. Qual que é a nova força? É isso aqui. Então, a força antes, se você trocar isso aqui pela força antes, então a força atual é a força vezes. Força é igual a 3 sobre 4, 3 quartos, 3 quartos vezes força antes. Então essa aqui é a resposta, 3 quartos. Então qual que é a resposta? É a letra D, 3F4. 3F dividido por 4. Pessoal, eu tô com a impressão que eu fico às vezes falando de 3 quartos. Mais a 3 quartos, só que eu tô confundindo às vezes com potência, pessoal. Quando desconsidera isso que eu estou falando, às vezes que eu me confundo, eu falo 3 quartos como se era 3 elevado a 4, mas não, 3 quartos, o correto é 3 dividido por 4. Mas às vezes quando eu estou falando de potência, tipo aqui ó, nesse exercício aqui, às vezes eu falei 10 terços, só que na verdade não é 10 terços, é 10 elevado a terceira, ou 10 ao cubo. E às vezes eu fico confundindo isso, mas se eu confundir, não fica perdido, eu que estou falando errado mesmo. Aqui é 10 elevado ao cubo, ou 10 a terceira,
ou 10 elevado a 3. E aqui, quando eu falo 3 quartos, é 3 dividido por 4, certo, pessoal? É que eu tô com, não sei se eu falei realmente ou se eu tô com a impressão que eu tô falando errado esses termos. Então, alternativa D. E, pessoal, para encerrar, a segunda parte da nossa aula, satélites em órbitas circulares. Vamos lá. A gente está falando agora sobre a velocidade orbital, velocidade de órbita. Pessoal, para encerrar a aula, para um satélite ficar rodando em volta de um planeta, ele tem que ter uma certa velocidade. E que velocidade é essa? É a velocidade que você vai usar na fórmula centrípeta, de velocidade de força centrípeta. Calma aí, deixa eu explicar direito. Para um satélite ficar rodando em volta de um planeta, ele tem que ter uma certa velocidade. Essa velocidade, pessoal, quando um satélite roda em volta do planeta, você pode ver que a velocidade sempre está tentando fazer o satélite sair de órbita. Ela está puxando o satélite para fora da órbita. Porém, pessoal, que essa velocidade é da aceleração centrípeta, que é a aceleração que está relacionada à direção de puxar a direção ao centro, né? Porém, pessoal, a gente também tem a força da gravidade atuando aqui. Mesmo que o satélite está tentando sair de órbita, tentando ser puxado para o lado de fora devido a essa velocidade, a força gravitacional está puxando ele de volta. Entendeu, pessoal? Tá puxando ele de volta, não tá deixando ele sair. Então, pessoal, aqui a gente sabe que a força centrípeta é a própria força gravitacional, é o mesmo valor. Força centrípeta vai ser a força gravitacional quando a gente fala de satélites em órbitas circulares. Entendeu? Então, a aceleração centrípeta é igual à aceleração gravitacional. Por que isso? Porque se não fosse, o satélite ou ia sair de órbita e acabar sendo tipo meio que jogado para fora de órbita, ou o satélite ia acabar caindo no chão da Terra. Você ia estar aqui ia ver um satélite caindo do céu. Mas por que não acontece isso? Porque ele está numa velocidade tão certinha e ao mesmo tempo que ele está tentando sair da órbita, a mesma força que está fazendo ele tentar sair da órbita, o planeta Terra está puxando ele de volta. E por essas forças se anularem, ele continua na mesma órbita certinho, sem sair dela. Entende, pessoal? Então, isso é satélites em órbitas circulares. E aí, como que a gente vai usar a fórmula? A fórmula é o seguinte: para algo estar em órbita, nesse caso eu trouxe a ideia de satélite, mas para alguma coisa estar em órbita em volta da outra, a força gravitacional entre os dois objetos tem que ser igual à força centrípeta entre o objeto que está em órbita, Então a força gravitacional tem que ter a mesma força da força centrípeta. Tem que ter o mesmo valor da força centrípeta. Para ele não sair de órbita para fora e nem cair no objeto. Nem tipo, igual eu acabei de dar o exemplo aqui, nem para o satélite cair aqui no chão da Terra. Ele tem que ficar num equilíbrio. Então, para esse equilíbrio, a mesma força centrípeta, que é a força que ia fazer ele ser jogado para fora, a força gravitacional tem que igualar, ter o mesmo valor que ela para puxar ele ao mesmo tempo e aí ocorrer esse equilíbrio e aí o satélite ficar em órbita em equilíbrio. Força centrípeta, pessoal, lembrando o conteúdo que eu já passei para vocês. Força centrípeta é mv² sobre d. Eu trouxe exercício sobre movimento circular para vocês. Eu trouxe força centrípeta, aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v² sobre d. v² sobre d. Porém, aceleração para força, o que falta? Massa. Aceleração vezes massa é igual a força. Então, a força centrípeta é v² sobre d, que é a aceleração, vezes a massa. Por isso aqui é força... Aqui eu inverti, pessoal. Aqui deveria... Essa parte aqui da fórmula era para ter jogado do outro lado. Eu inverti. Acabou que a força centrípeta... Força gravitacional ficou o primeiro que apareceu aqui, e aqui foi o segundo que apareceu, e a força centrípeta aqui apareceu em segundo, e aqui eu coloquei em primeiro. Mas, independente disso, pensa aqui comigo. Força centrípeta é mv² sobre d. É igual a força gravitacional, que é m1 vezes m2 vezes g, dividido por d ao quadrado. M, por ter a massa do satélite
que está recebendo uma força centrípeta, e a massa do satélite que aparece de novo na conta de força gravitacional, as duas massas são a mesma, porque a gente está falando do mesmo satélite. Então a gente pode cancelar. D é o mesmo, que é o D da força gravitacional e o D da força centrípeta. Então a gente pode cancelar esse D com o quadrado desse outro D. Vai ficar V igual a M2 vezes G dividido por D. Esse ao quadrado vai passar sendo raiz. Então vai ficar a fórmula V igual a M2 vezes G dividido por D. Tudo isso é sobre raiz quadrada, né, pessoal? Porém, pessoal, eu não gosto de guardar essa fórmula, porque é mais uma forma para a gente guardar, mais uma coisa para a gente perder espaço na cabeça. O que eu gosto de pensar? Força da gravidade tem que ser igual à força centrípeta para algo manter em ordem. Então, sempre eu vou partir dessa fórmula aqui, certo? Sempre que eu pensar em algo em órbita, para ele ficar em órbita, a força da gravidade tem que ter o mesmo valor da força centrípeta, certo? Então, vamos lá. Pretende-se lançar um satélite artificial que irá descrever uma órbita circular a 1,6 vezes 10 ao cubo. Eu tô falando 10 a terceira, não, é 10 ao cubo. É 10 terceira também. 10 ao cubo. Pretende-se lançar um satélite artificial que irá descrever uma órbita circular 1,6 vezes 10 ao cubo quilômetros de altura. Sabendo que o raio da Terra é 6,4 vezes 10 ao cubo quilômetros, e que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 elevado a 24 kg, determine a velocidade de translação do satélite naquela altura para se obter a órbita desejada. Ele quer descobrir qual é a velocidade de translação do satélite, ou seja, a velocidade de órbita do satélite, para que o satélite fica naquela altura desejada. Ou seja, para que ele não seja atraído tanto e se aproxime da Terra, mas para que também ele não fuja de órbita, ele não é lançado para o espaço. Ele quer aquela órbita em específico. Primeira coisa, pessoal, vamos guardar os dados numa tabelinha aqui. Primeiro, a gente quer descobrir. Primeiro, a gente vê aqui que ele deu o raio da Terra, ele deu a distância do satélite até a superfície da Terra. Ou seja, que é a altura do satélite. A altura do satélite da superfície da Terra. Então, D é a soma desses dois. 1,6, que é a distância, é a altura, né? 1,6 vezes 10 a terceira, vezes 10 ao cubo, mais o raio, que ele trouxe aqui, que o raio é 6,4 vezes 10 ao cubo. Então, 1,6 vezes 10 ao cubo, mais 6,4 vezes 10 ao cubo, 1,6 mais 6,4 dá 8 vezes 10 ao cubo. Só que aqui a gente chegou em quilômetros, o D em quilômetros. Lembra que eu falei para vocês que nesse conteúdo a gente sempre vai usar metros. Então, passei aqui de 10 ao cubo para 10 à sexta, mas agora em metros. Porque você multiplica por 1000. De quilômetros para metros, a gente multiplica por 1000. E agora é só jogar na fórmula, pessoal. Para manter órbita, gravidade, força da gravidade tem que ser igual à força centrípeta. Força da gravidade igual à força centrípeta, né, pessoal? De novo aqui, eu inverti. A força da gravidade é essa aqui. E a força centrípeta é essa aqui. A força centrípeta é mv quadrado sobre d. E a força da gravidade é essa outra aqui. Mas eu só inverti, mas não vai mudar nada essa inversão. Mas é só para vocês não se confundir. Só para não achar que está errado. Força da gravidade é essa aqui da direita. Força centrípeta é essa aqui da esquerda, certo, pessoal? E agora é só fazer o cancelamento, m com m, o d com d quadrado. E aí a gente chega na fórmula v ao quadrado é igual a m2 vezes g dividido por d. E agora é só fazer a substituição dos valores. V ao quadrado, M2. M2 é a massa da Terra. 6 vezes 10 a 24. Então 6 vezes 10 a 24 no lugar do M2. O G é 6,7 vezes 10 a menos 11. Então 6,7 vezes 10 a menos 11. E o D a gente encontrou aqui que é 8 vezes 10 a sexta. Está em metros? Está em metros. Então não precisa mais mexer não. A gente já fez a conversão. 8 vezes 10 a sexta. V ao quadrado é 6 vezes 6,7 dá 40,2. 10 a 24 vezes 10 a menos 11. Multiplicação, pessoal, você vai somar os expoentes. Quando está multiplicando potência de 10, você soma os expoentes. 10 a 24 vezes 10 a menos 11 vai dar 24. Menos 11 vai dar 13.
13. 24 menos 11 dá 13, pessoal. 13. Aqui está dividindo por 10 a sexta. Quando está dividindo, lembra que você passa subtraindo. Então, 10 a sexta. Então, vai dar 13 menos 6. Porque aqui está dividindo, então passa subtraindo. Então, 24 mais 11, 13. Menos 6. 13 menos 6 dá 7. Então, vezes 10 a sétima. Dividido por 8. Então, pessoal, multipliquei aqui 6 vezes 6,7. E as potências de 10 aqui eu resolvi. Fazendo como? 24 menos 11 dá 13. E aí, por isso aqui está dividindo, isso aqui vai passar subtraindo. Então, 13 menos 6 dá 7. Então, por isso dá 40,2 vezes 10 a sétima. Dividido por 8. Continuando a conta. Fazendo a conta aqui, dividido por 8, 40,2 dividido por 8 dá 5,25 vezes 10 a sétima. Agora, para tirar a raiz disso aqui, você tem que ter um expoente par. Você divide, por quê? Quando você tirar a raiz de alguma potência de 10, você divide por 2. Então, eu já fiz aqui, puxei a vírgula para a direita, ficou 50, só que aí eu tenho que derrubar uma casa aqui, pessoal. Aqui tem que lembrar de como faz notação científica para você fazer isso, pessoal. Então, eu aumentei o número da esquerda e diminuí da direita. Uma casa na esquerda e diminui uma casa na direita. Então, ficou 50,25 vezes 10 a sexta. Agora, é só tirar a raiz disso aqui, pessoal. 50, raiz de 50,25 vai dar 7,1. 10 a sexta, raiz de 10 a sexta você divide por 2. Está tirando raiz quadrada, você divide por 2. Então, é 10 a terceira. Essa é a resposta. 7,1 vezes 10 a terceira metros por segundo. Por que metros por segundo, pessoal? Porque você está resolvendo o exercício usando metros. Então vai sair em metros por segundo. Beleza, pessoal? Essa é a resposta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu vou deixar mais exercícios para vocês darem uma treinada. Porque isso aqui às vezes aparece sim nos vestibulares, então é importante a gente saber certinho. Vocês darem uma treinada. E qualquer dúvida pode chamar eu, pode chamar os monitores, fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Vou encerrar a aula por aqui. Obrigado e até mais.